Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é filhos por adoção. Amém? É o tema dessa reflexão que nós estaremos compartilhando. Filhos por adoção. A leitura bíblica que nós teremos como referência é a carta de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, mas você não abra ainda, por favor, você preste atenção aqui. Daqui a pouquinho eu peço você que você abra. Antes da gente fazer essa leitura do texto, eu queria explicar alguma coisa, algumas circunstâncias que estavam acontecendo nesse momento, para que a palavra possa ser entendida com mais facilidade. Bom, a carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ela basicamente, ela trata de assuntos referente à justificação pela fé. E você vai ver Paulo repetindo isso diversas vezes, que somos justificados pela fé e não pelas obras. Outro tema muito debatido por Paulo nessa carta é a questão do combate às heresias que surgiam naquela época. Então, existia uma classe de religiosos chamados judaizantes, que eles tentaram inserir uma doutrina falsa dentro da igreja que estava crescendo naquele momento, dentro da igreja primitiva. E se esses homens conseguissem, com êxito, inserir essa doutrina falsa dentro da igreja, hoje nós seríamos, na realidade, uma seita judaica, né? Nós estaremos ainda ligados ao judaísmo. Então Paulo vem ao tempo todo lutando, combatendo o combate contra esses judaizantes, que eles diziam o seguinte: eles diziam que o gentio, né, o povo não judeu, que se converteu ao cristianismo, se converteu ao evangelho, à mensagem da cruz, esse povo precisava ainda guardar as leis mosaicas e precisava, no caso dos homens, passar pela circuncisão. Então, Paulo vem e começa a combater a essa heresia que estava sendo implantada dentro da igreja primitiva, em especial nessa igreja que ficava na cidade de Galácia. Então, devido a isso, você vai ver que durante todo o momento dessa carta, ele vem combatendo essa doutrina, combatendo as heresias, ele vem defendendo a justificação pela fé e não por obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo e não por aquilo que nós fazemos, a obra que nós praticamos. E outra coisa também muito forte que nós vemos nessa carta é a defesa do apostolado de Paulo. Logo no primeiro versículo ele já começa: Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, escolhido por Jesus. Então, por quê? Porque esses judaizantes, eles tentavam diminuir o ministério apostólico de Paulo e tentavam burlar, né, o período que a igreja estava vivendo, que era nada mais do que o tempo da graça de Deus, né? Nós estamos debaixo das graças do Senhor, da misericórdia do Senhor. E aí, Paulo, ele combate basicamente o tempo todo, e inclusive ele fala: ó, seja anátema, seja maldito qualquer pessoa que tentar burlar o evangelho de Cristo, por conta de tudo o que estava acontecendo ali. A carta aos Gálatas, ela é tão importante para a nossa vida, para a vida da igreja protestante, para a vida de toda a igreja, que Martim Lutero, ele diz no livro Nascido no Pecado, que foi meditando em um versículo de Gálatas, que fala sobre a justificação pela fé, que ele caiu em si, que tudo aquilo que ele estava vivendo dentro da igreja apostólica romana estava errado. E ali então surge, né, as teses de Lutero, e ali surge
a igreja protestante, que depois vai ganhar outras, vertentes aí, formas de pensamento e tudo mais. Então, daí você vê o quanto esse livro é importante. Mas aí o Espírito Santo colocou no meu coração esses versículos que falam muito sobre a questão da adoção. Filhos por adoção. Agora abra a sua Bíblia aí que a gente vai ler Gálatas 4, fazendo um favor, depois, dessa pequena introdução, Gálatas 4, do 4 ao 7. Então, irmãos, são esses os temas mais abordados no livro. Justificação pela fé, a defesa, do apostolado de Paulo, essa questão dos judaizantes que queriam burlar, a mensagem da cruz, e o mais importante que eu considero é a justificação pela fé, Somos purificados, somos remidos dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Sabe, o pecado ele tem um poder muito grande, irmãos. Por exemplo, a pobreza, ela pode te afastar de Deus? O que você acha? Não pode. Senão o miserável não teria salvação. A pobreza não pode te afastar de Deus. A escassez pode te afastar de Deus? Não. A miséria? Não. A doença pode te afastar de Deus? Não. A morte pode te afastar de Deus? Não, pelo contrário. Ela vai levar você para mais próximo de Deus. Mas o pecado, ele tem o poder de te afastar de Deus. E por isso que esse tema, justificação pela fé, remidos pela fé, é tão importante. Remidos pela fé através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá para a leitura do texto, que é a nossa proposta. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. A adoção de filhos. Vamos ler só até aqui e depois a gente dá continuidade aos outros tópicos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vou ler o 6 e o 7 também. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Amém? Herdeiro do Senhor. E baseado nesse texto, fundamentado nesse texto, a gente vai tirar 4 tópicos para a gente entender o que esse querido homem de Deus, o apóstolo Paulo, estava aqui falando para a igreja que estava aqui nesta cidade. O primeiro tópico que o Espírito de Deus colocou no meu coração é que a adoção é um ato voluntário do adotante. Adoção, um ato voluntário do adotante. Quem é um adotante? Aquele que se propõe a adotar alguém. Então, a adoção é um ato voluntário do adotante. Olha o que diz o verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Então veja que nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, porque Deus decidiu. Porque Deus, ele teve uma atitude ativa no nosso processo de salvação. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus decidiu, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, do jugo da lei, para nos resgatar e fazer herdeiros de Deus. Então, todo o processo de adoção que nós lemos nesse texto
ele trata Deus como pai e nós como filhos. Então foi iniciativa de Deus e não do homem. E o texto bíblico lá em João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a adoção é um ato voluntário do adotante. Deus decidiu te amar. Deus decidiu te acolher como filho. Deus decidiu, Ele decidiu no trono de graça e misericórdia, Ele decidiu a enviar o seu Filho na terra, morrer uma morte de cruz por você. Então, pare para pensar o quanto você é especial. O quanto você é especial. Por quê? Deus decidiu pegar você, um ser cheio de fragilidades, e fazer desse ser cheio de fragilidade, cheio de incerteza, fazer de você um herdeiro de Deus. E isso foi um ato voluntário do Senhor. Ele decidiu. Então decidiu te amar, decidiu adotar você. Deus decidiu sacrificar o seu filho. Deus foi o agente principal nesse relacionamento de adotado e adotante. Ele foi o agente principal. Então, você é herdeiro das promessas de Deus. Você é servo, serva do Senhor, porque o Senhor decidiu. E foi um ato voluntário do adotante, um ato voluntário de Deus. E foi o que nós lemos. Ele, na plenitude dos tempos, decidiu. O segundo tópico é o tempo da adoção. O tempo da adoção. Então, no versículo 4, a parte A, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, ou seja, Deus é o agente ativo na relação, adotado e adotante, Deus e você, Deus e eu. Mas tudo isso aconteceu na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. E sabe, irmãos, tratar dessa questão de tempo, ligado a esse processo de adoção, é muito delicado. Já atuei como profissional na área da assistência social em abrigos que tratavam da questão de adoção de crianças negligenciadas, abandonadas pela família. E a pior coisa que existe para quem trabalha com crianças em um abrigo é a questão do tempo. Porque você vê crianças crescendo dentro de um abrigo, 15, 16, 17, 18, até completar a maioridade e ser desligado da instituição. E para a criança, para o adolescente, isso é fonte de grande ansiedade, de grande frustração, porque chega-se muitos casais dentro da instituição, habilitados para o processo de adoção, mas olham, e esperam encontrar criancinhas de olhos azuis, cabelinhos lourinhos, e não encontram. E aí, aquelas crianças que estão lá precisando de um lar, passam, a viver a angústia do tempo. O tempo. E enquanto esse tempo não chega na vida deles, eles não têm família. Não tem quem chamar de pai, não tem quem chamar de mãe. Não tem um grupo que ele possa dizer: essa é a minha família, essa é minha casa, esses são os meus irmãos. Então o tempo, irmãos, para quem está vivendo um processo de adoção, irmãos, é um tempo muito difícil. Muito difícil. Poderia falar aqui várias experiências que eu vi para vocês, mas não vou fazer por questão do tempo. Mas o tempo é difícil. Mas olha só, nesse processo de adoção, Deus, eu e você, nós
éramos gentios. Nós não tínhamos quem chamar de pai. Nós não tínhamos uma família espiritual. Nós estávamos abandonados, espiritualmente falando. Mas Deus, no tempo perfeito, na plenitude dos tempos, através da mensagem da cruz, através de Jesus Cristo, Ele nos chama. Ele vem nos redimir dos nossos pecados. Passamos a ser herdeiros de Deus, filhos de Deus. E hoje eu tenho uma família. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Hoje nós temos um pai, Abba Pai. Nós temos um pai que cuida dos seus. Nós não somos mais órfãos, porque na plenitude dos tempos Deus decidiu por nós. E Ele veio ao nosso encontro. E agora nós podemos fazer parte de uma família. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias! Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei que num processo de adoção, a pessoa chega e ela quer esperar, ela quer encontrar a criança perfeita? Lembra que eu falei? E não vai achar a criança perfeita? Você imagine se Deus, nesse processo de adoção, olhasse e falasse assim: eu quero perfeição desse homem, eu quero perfeição dessa irmã, eu quero perfeição desse jovem. Nós estaríamos até hoje sem ter um relacionamento com esse pai, porque não somos perfeitos. Jamais chegaremos à perfeição, porque no dia que alcançarmos, Deus irá fazer conforme Ele fez com Enoque. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina? Que nós estávamos assim, na expectativa de um lar, um povo gentil que não tinha um Deus para chamar de pai, mas na plenitude dos tempos Deus nos amou, Ele nos recebeu como filhos, somos da família de Deus, fazemos parte da família do Eterno, e daqui a pouco estaremos com Ele na nossa casa celestial. Daqui a pouco o pessoal regalou até o olho, né? Daqui a pouco, pastor, meu Deus, quero ficar um pouquinho mais aqui. Daqui a pouco, que eu digo no futuro, amém? No futuro, pode ser breve para alguns, mais distante para outros. Mas outra coisa muito interessante também é uma adoção em plena concordância, ao tópico 3. Uma adoção em plena concordância. E aí, trazendo novamente essa ilustração a respeito de um processo de adoção, o grande problema também que nós encontramos nesse processo de adoção é que, muitas das vezes, o casal, né, usando esse exemplo que é melhor, o casal vai a uma instituição onde tem crianças para ser adotadas. E aí a esposa olha e fala assim: ah, essa menininha é linda. Aí o esposo fala: mas eu gostei mais do menininho. E aí não existe uma concordância ali. Mas note que nesse processo de adoção, onde passamos a ser herdeiro de Deus, existe uma plena concordância da Trindade, nesse procedimento onde Deus nos chamou para ser filhos de Deus. E essa concordância da Trindade você vê aqui nos textos que nós lemos, que Deus, Ele decide enviar. Jesus vem à terra encarnado em forma de homem, morre na cruz do Calvário, e nós lemos aqui também que o Espírito Santo de Deus passa a fazer a habitação em nossos corações, e Ele nos induz a chamar Abba Pai. Note que nesse processo que Paulo aqui nos apresenta, existe a Trindade sendo apresentada: Deus, o Filho enviado e o Espírito Santo de Deus que está
em nossos corações, que está presente na nossa vida, que está ministrando na nossa vida, que está fazendo de cada um de nós um ser melhor do que éramos antes, do que éramos ontem. Então vemos aqui uma adoção em plena concordância. E o último tópico, para a gente parar por aqui, por a questão do tempo, a adoção nos transformou em um herdeiro de Deus. A adoção nos transformou em um herdeiro de Deus. Versículo 7, Gálatas 4, 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, nós somos filhos, herdeiros de Deus. E quando eu falo essa questão de ser herdeiro de Deus, muitas pessoas não querem ser herdeiros. Eu lembro-me que quando criança, tinha um filme antigo, vocês devem ter visto também, o personagem principal era o Ed Murphy, né? Fez lá, acho que um Tira da Pesada, eu acho, fez vários filmes. E ele era um príncipe, mas ele não queria ser herdeiro da coroa. E aí ele, né, o filme retrata ele como príncipe, o nome do filme é Um Príncipe em Nova York. Ele então abandona o reino, o seu pai, e vai para o mundo, vai para Nova York ser um trabalhador e trabalhar nos serviços gerais de uma lanchonete, que ali parece que ela faz uma ilustração com o McDonald's. Isso há muito tempo, né, quando eu vi esse filme. Ou seja, era um herdeiro que não queria ser herdeiro. Era um herdeiro que tinha tudo em tuas mãos, riqueza, a presença do pai, a presença da mãe, toda sorte de bênção estava sobre a vida daquele príncipe. Mas ele simplesmente decide, eu não quero isso. E vai para Nova York, seguir a vida dele, abandonando o reino, abandonando, né, a sua família, o seu pai, até que então o servo que estava junto com ele, um trabalhador, notifica o pai da dificuldade que ele estava passando, o pai volta e leva o filho. Esse filho tem muito a ver, irmão, esse filme tem muito a ver com a nossa vida. Poderíamos usar ele como ilustração para a nossa vida, porque quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por toda a humanidade, mas nem toda a humanidade aceitou ele como um Pai celestial, como Deus, como Salvador. Logo, quando não fez isso, você rejeita a herança como filho de Deus. Então assim está a humanidade. Deus veio ao mundo, nos lavou, nos purificou de todo o pecado. Ele nos convidou a participar desse momento tão crucial, tão importante na vida da igreja, que é a ceia do Senhor. Ele nos fez herdeiros de Deus, mas muitas pessoas, muitas, não querem ser herdeiro. E fazem como esse homem que aqui foi ilustrado através desse filme. Abandona o reino, sai da presença do Pai e vai seguir a sua vida. Então, eu quero que você guarde no seu coração, você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de um Deus poderoso, cheio de graça, cheio de bondade, amor e poder. Então, se você é herdeiro, ande como um herdeiro. Se você é herdeiro de Deus, ande como um herdeiro de Deus. Você já viu aquelas empresas que geralmente são grandes empresas, e aí você chega para prestar qualquer tipo de serviço, e aí você se apresenta na recepção, e aí tem um grupo de pessoas
Aí o funcionário fala assim, o patrão não está aí não, mas o filho dele está ali. É aquele ali, ó. Aí aponta. Aí você vê uma porção de gente, aí você fala, possivelmente é aquele ali que está mais bem arrumado, cabelo cortado, a roupa bem passada. Mas quando você vai se identificar, você vai ver que o herdeiro é o mais relaxado de todos. O mais relaxado de todos. O mais largado de todos. Isso acontece direto. Então, se você é herdeiro de Deus, ande como herdeiro de Deus. Não de cabeça erguida, presunçoso, orgulhoso, mas ande conforme Cristo andou aqui na terra, né? De cabeça erguida, sim, pois Deus tem cuidado de nós. Como herdeiro, devemos buscar andar segundo as virtudes do nosso Pai. Então, ser santo porque Ele é santo, ser justo porque Ele é justo, ser humilde porque Ele foi humilde, Ele é humilde, ser um canal de bênção porque Ele é um canal de bênção, ser um braço acolhedor, porque essas características estavam presentes na vida do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, filhos por adoção. E para a gente concluir, eu só queria dizer que muitas das vezes, quando você utiliza esse termo, filhos por adoção, isso acaba passando uma mensagem de não importância, né? Você tem 3 filhos, esse é adotado. E aí, parece que essa mensagem tenta desqualificar aquele que foi adotado. Mas eu quero falar para você que juridicamente o adotado é herdeiro legal de tudo que o adotante, que o adotado, né? O adotante tem a fornecer. Então, muitas das vezes, quando a gente fala filho por adoção, passa-se uma imagem um pouco frágil, sem amparo legal. Mas nesse contexto que eu estou passando para vocês, como também no contexto jurídico, né? Jurídico quer dizer que tudo que um filho nascido no relacionamento tem, um adotado também tem, é direito. E no contexto espiritual somos filhos, herdeiros de Deus. Adotados porque éramos um povo gentil, mas Deus nos alcançou. E hoje nós somos herdeiros de Deus. E isso quer dizer que a graça de Deus, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, que o cuidado de Deus, que o olhar de Deus está direcionado sobre a tua vida. Porque um pai, ele faz tudo pelo seu filho. Às vezes, né, peço até perdão à minha esposa, ela me pede negócio, eu falo assim, paixão, depois eu vejo isso para você. Chegar em casa, vou botar o sifão da pia. Você me pediu semana passada. E às vezes eu falo assim, depois eu faço para você. Agora, quando meus filhos me pedem alguma coisa, filho, eu vou fazer agora para você. Talvez seja algo errado na minha vida, que talvez eu tenha que resolver isso. Mas eu só quero que você entenda que um pai zeloso muitas das vezes age assim, buscando o bem comum para os seus filhos. E Deus olha para você, irmãos. O mundo tenta desconfigurar essa imagem. O mundo diz que você é um derrotado. O mundo diz que você é um ninguém. O mundo diz que você não tem valor, que você é feio,
ou por conta da sua aparência estética, que você é um pobre coitado, por conta daquilo que você tem ou não tem. O mundo desconfigura a mensagem de Deus, mas Deus fala na sua palavra: você é herdeiro de Deus, você é herdeiro das bem-aventuranças do Senhor. Diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia. E como herdeiro de Deus, como herdeiros do Senhor, nós somos convidados a sentar-se na mesa e participar dos elementos da ceia, celebrando a morte e a ressurreição do Cordeiro. Como herdeiro, eu sou limpo dos meus pecados, remidos, justificados. Já não há acusação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Somos herdeiros do Senhor. Então hoje eu posso sentar na mesa do meu Pai, desfrutar da comunhão com meu Deus, com meus irmãos, sem qualquer acusação, porque sou herdeiro do Senhor. Se você é herdeiro de Deus, dê mais um aplauso ao Senhor. Aleluias.